Glória a Deus por isso. Amém? Quinta-feira Santa. É maravilhoso como que o Espírito Santo já começa a ministrar antes mesmo da gente subir aqui, né? Nosso amigo, pastor Lincoln, já falava aqui, né? Dias antes ali da... Se vocês quiserem sentar, fica à vontade, gente. Do perfume que foi derramado ali, né? Jesus já prevendo o que iria acontecer, né? Nos próximos dias. Ali era como Lincoln disse, ele já havia ali estado em momento de despedida. E eu confesso para vocês que eu tinha uma palavra preparada para hoje, que não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje. E há 2 dias atrás, Deus falou assim: você lembra quinta-feira? Eu falei, lembro, Senhor. E você sabe como eu me sentia nessa quinta-feira? E aí eu falei, uau, como o Senhor estava se sentindo a essa hora, na quinta-feira santa, há mais de 2000 anos atrás. Eu ainda não vou entrar no texto. Tem alguém visitando a gente aqui hoje, pela primeira vez? Glória a Deus. Todo mundo de casa, todo mundo me conhece. Então eu queria, a gente contextualizar nessa quinta-feira, ao anoitecer, e aí eu vou entrar no texto daqui a pouco. Um pouco antes disso, Jesus fez ali o que podemos falar da última ceia dele, a Santa Ceia. E ali ele reúne com os 12 apóstolos, com os discípulos, e ele dá graça ao Senhor, reparte o pão, ali eles comem. E continua o jantar ali, enfim, a ceia. Ele anuncia que entre eles ali tem o traidor, ele já sabe, Nós temos ali um pouco antes disso, ele falando de Pedro, que Pedro negaria 3 vezes ainda, antes do galo cantar, ainda aquela noite. E acabado ali a Santa Ceia, Jesus se afasta, e ele vai para o Monte das Oliveiras orar. E aqui eu quero começar a entrar no texto bíblico. Se puderem projetar para mim, está lá em Mateus 26, do 36 ao 46. Nós vamos ler aqui, logo após a ceia. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto no chão, em terra, e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse:
vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Amém, amém. Eu quero orar aqui, antes da gente falar sobre esse texto. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, a Tua palavra é viva, meu Pai, a Tua palavra é eficaz. Nessa quinta-feira santa, meu Pai. Nessa mesma quinta-feira, Pai, há mais de 2000 anos atrás, meu Pai. O Senhor estava ali, Pai, numa angústia, numa aflição, meu Pai, que talvez nenhum de nós aqui somos capazes de perceber, Jesus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor, através desse texto, meu Pai, através de mim, que agora vos fala aqui, Senhor, que nós possamos trazer mais entendimento, que o Espírito Santo do Senhor venha falar através de mim, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, meu Pai, com a nossa fé renovada, meu Pai, com a nossa fé transbordante, meu Pai, na confiança do Senhor Jesus. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, amém. Quem está feliz aí? Mas quem está feliz de verdade? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala: você está no lugar certo, na hora certa, e quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Aleluia. Irmãos, e ali Deus me começou a falar da angústia de Jesus. E quando a gente lê esse texto, tem tanto ensinamento, Deus foi colocando tanta coisa e mostrando que talvez precisava até de umas 2 pregações, mas eu vou tentar trazer aqui o principal daquilo que começou a me saltar aos olhos. E eu começo falando o seguinte: o nosso tema está ali, ó, a fé que te suporta. Amém? A fé que te suporta. Vou falar para vocês de novo. Quando a gente acha que a gente está suportando alguma coisa, na verdade é a nossa fé que nos suporta. Amém? Nós vamos gostar mais dessa fé aí já já. E eu começo falando para vocês o seguinte: qual tem sido nossa primeira ação quando temos tido um desafio? O que nós temos feito assim que nós nos vemos diante de um desafio? Quando a gente pega esse texto aqui, a gente começa a ver ali que a primeira coisa que Jesus faz ali naquela angústia, naquela dor, ele já não mais se aguentando, ele separa da multidão. Ele pega ali os 3 mais chegados, Pedro, João e Tiago, caminha mais um pouco e ele fala: agora eu sigo só. E ele vai orar ao Pai. O próprio Deus, o próprio Cristo, diante do sofrimento dele, a primeira coisa que ele faz, ele vai orar. Ele vai orar. E quando eu li essa primeira parte desse versículo, Deus me falava claramente que tem situações na nossa vida que nós não devemos somente sair para orar, mas o principal, para que a gente saia para orar, a gente tem que se afastar dessa multidão. Nós temos que silenciar a voz do mundo. Nós temos que sair do barulho. Nós temos que parar de, muitas vezes, ouvir até quem está perto da gente. Jesus não chama ali Pedro, Tiago e João e fala: vamos orar junto, porque está doendo demais. Ele vira e fala: ó, vocês ficam aí, vigiem, que eu vou ali orar. E Jesus precisava daquele momento. Assim como nós também precisamos entender que tem certas batalhas que nós temos que nos afastar para poder vencer. Amém? E me faz lembrar aqui, lá em Mateus 16, 23, eu nem passei para a mídia, quando Jesus fala para Pedro ali o que vai acontecer, né? Ele conta para Pedro o que aconteceria nos próximos dias,
E Pedro fala, não, peraí, o que é que nós vamos fazer? Pode deixar que eu vou te defender. E ali Jesus fala, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus, tem hora que ele é tão incisivo, que ele já sabia que Pedro não suportaria, que literalmente a cruz era de Cristo, ele já dá um basta em Pedro. E quando Jesus faz isso, ele nos ensina aqui algo importante para a nossa vida, para o dia a dia. E aqui eu chamo a atenção para a gente, para nós olharmos e nos questionarmos para quem nós temos compartilhado, para quem nós temos dividido os nossos problemas. Para quem que será que a gente está contando? Nossos dias de angústias, talvez aqueles dias. E Jesus nos ensina que nós devemos escolher muito bem com quem a gente compartilha coisas da nossa vida. No caso aqui, tinham 12 ali jantando com ele. Ele afasta e leva só 3. Acredito que ali no caminho ele vai, expondo, e os 3 que dá a entender que são os mais chegados, Pedro, João e Tiago, eu acho que eles ali, Jesus vai tentando desabafar e vai tentando desenrolar um papo ali, mas os caras já estão tão cansados, irmão, que eu acho que Jesus fala que, senta aí, fica de boa aí, porque vocês não estão entendendo o tamanho da parada que eu vou enfrentar. Vocês não estão entendendo a dimensão do meu sofrimento. Que eu vou sozinho agora. Eu vou me separar e eu vou sozinho. E isso me faz lembrar de algo que eu aprendi e que eu queria compartilhar. Eu falo muito essa frase. Que quando nós formos compartilhar algo, além, claro, da gente ter o discernimento, pedir a Deus, pedir o Espírito Santo, enfim, nós temos que olhar qual que é aquela autoridade que a pessoa carrega naquilo que a gente quer compartilhar com ela. Porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, não é o que falam sobre nós, não é o conselho que darão sobre nós, mas é sobre quem está falando. Pegue isso aí, gente. É sobre quem está falando. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui é pai? Vocês são pais, Somos pais. Adianta a opinião do filho? Adianta a opinião do filho do Lincoln falar que eu sou um bom pai? Quem tem que me achar um bom pai? São meus filhos. Não adianta nada meus filhos não me acharem um bom pai e os filhos do Lincoln me achar bom pai. Pouco importa. Quem tem que me achar um bom marido é a minha esposa. Quem tem que te achar um bom marido, Marcos, é a sua esposa. Então, muitas vezes a gente tem que prestar atenção em quem está falando. Para quem a gente está pedindo conselho. E quando Jesus caminha, se afasta, quando a gente lê mais à frente, eu acredito que mais à frente, não, no outro evangelho, em Lucas, a palavra diz que Jesus chegou a suar gotas de sangue. Tamanha era a angústia que ele vivia naquela noite. Ele suava gotas de sangue. Ele suava gotas de sangue. E a palavra que Deus me trazia era que cumprir o chamado exige sacrifício. Cumprir o chamado exige sacrifício. Precisamos suportar. Muitas vezes nós achamos que nós não vamos aguentar, gente. Eu não sei quem passou por problemas aqui que talvez falava, Deus, eu não consigo, Deus, eu não dou conta. Pai, eu desisto, Pai, eu não quero mais. Jesus estava desse jeito ali. Pensa, o próprio Jesus. Se o próprio Jesus teve coragem de chegar para o Pai e falar assim,
Negócio seguinte, está pesado demais, estou aguentando não. Se der, passa esse cálice. Eu não quero beber desse cálice. Mas ele, na fé que o suportava, naquilo que o próprio Jesus já carregava, não era mais o desejo dele, mas era o desejo do Espírito que habitava nele. Ele fala, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Quando a gente tem essa clareza de que não é a nossa carne, não é a nossa carne, mas é o nosso espírito que tem que vencer, nós temos a coragem de falar que seja feita a tua vontade. Não é só em oração, gente. Não é apenas numa oração decorada. Eu estou falando da vida prática, da caminhada do cristão. Quando a gente lê os evangelhos, o tempo todo Jesus caminhava. É uma história de uma caminhada. É como a nossa vida. A gente conhece a Deus, a gente recebe a salvação, mas a conversão ela vai até o último dia da caminhada. Ela é suportada a cada dia. E o combustível que nos faz suportar é a nossa fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu chamo aqui para nossa reflexão é que é essa fé que nós temos que buscar. Nós não conseguiremos se nós não andarmos em fé. A palavra de Deus, ela confronta, mas ela também conforta. Amém? Isso é a maravilha do Evangelho. A palavra de Deus, ela confronta, mas ela também conforta. E aí você fala assim, tá, mas aonde vem o conforto? Porque às vezes a gente está vivendo tanta angústia, a gente está ali todo arrebentado. E a palavra que eu tenho para dizer, gente, é que somente pela fé que nos suporta, que nós somos capazes de experimentar dessa paz que ninguém entende. Essa paz que ninguém entende, gente. Isso nos faz lembrar por que somos o povo mais feliz da terra. Amém? Não é porque a palavra fala que teremos aflições, mas também teremos bom ânimo. E Jesus fala que venceu. Então ele fala que é em meio às angústias, em meio às provações, em meio ao nosso suor de sangue, que se nós mantivermos firmes no nosso chamado, nós viveremos o conforto que há na palavra de Deus. Irmão, muitas vezes, como foi pregado na última quinta-feira, existe o processo do deserto. Para alguns vão ser mais rápido, para outros vão ser mais longo, mas o processo existe. O processo existe. E o conforto veio. O conforto vem para aqueles que resistem. Essa palavra agora, ela é de encorajamento, porque nós somos o povo que resiste. E nós estamos resistindo. E vamos resistir mais. E não importa o que venha. Não importa o que fala. Não importa quem tenta nos calar, como o Cristo pregou aqui. Não importa o que dizem sobre a igreja. Nós resistiremos. Irmãos, e quando a gente usa esse princípio do resistir, a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Jesus suportava ali aquela dor, mas muitas vezes, amém, muitas vezes a dor que a gente carrega, ela parece sem solução. Casais que às vezes estão à beira de um divórcio, a comunicação entre pais e filhos,
Às vezes o filho que não quer mais falar, o pai que já não aguenta mais os maus tratos até de filhos, irmão. Mas a igreja permanece, os casamentos não acabam, os pais não abandonam os filhos. Não é por conta do amor que tem pelo outro, não. É porque eles estão negando a carne, irmão. Porque às vezes a gente quer literalmente matar o outro. Não sei nem se pode falar isso aqui, mas vocês entendem aí, enfim. Daqui a pouco vão estar me... No sentido figurado, gente. Tamanho é... E a gente só suporta porque nós negamos a nossa carne, como Jesus fala. E a gente é suportado pela fé em Cristo. A gente olha para Cristo e fala: eu vou aguentar. Irmão, e quando você olha às vezes para as finanças, você olha para o seu trabalho, você olha para a sua empresa, olha para todas as áreas da sua vida, o resultado vem daquele que suporta mais. Uma vez eu vi uma charge, essa charge é comum, acredito que todos aqui já viram. Tem um cara numa picareta buscando ali uma mina de ouro, e ele vai, e a charge ele estava a 1 metro da mina de ouro, e ele já tinha ficado ali, sei lá, quanto tempo com a picareta dele, e ele a 1 metro, ele desiste. Ele a 1 metro, ele desiste. Quando nós nos mantemos firmes no nosso chamado, gente, por maior que seja a dor, quando a gente se mantém firme no propósito de Deus, cumprindo a vontade pelo qual Ele nos chamou, tenham certeza que o conforto virá. E eu quero trazer para vocês que, como eu disse, não tentem resistir pela própria carne. Não resistam achando que sem sair para orar vocês vão ter alguma força, que talvez pedindo ao outro para dividir com você aquela dor, convidando amigos. Tem horas, sim, claro, a gente não pode também se afastar, mas tem momentos, gente, que às vezes é só você e sua esposa. E você vai olhar para o lado, você está achando que eles estão prestando atenção no seu problema, e eles estão dormindo, irmão. No final ninguém está nem aí para você, irmão. Eles estão dormindo. Por isso que o casamento é tão maravilhoso. Os filhos vão, e aquela pessoa vai continuar com você pro resto da vida. O conforto que Cristo experimentou, gente, talvez veio no 3º dia. Amanhã é sexta-feira santa. Amanhã é o dia da crucificação de Cristo. E Jesus só suportou por um único motivo. A fé que Cristo carregava só tinha um propósito. E o propósito era vocês. O propósito somos nós. Então essa noite eu chamo a igreja. E eu vou encerrar porque a palavra é rápida. Quero dizer para vocês o seguinte: que quando Jesus sangrava ali gota de sangue, irmão, ninguém estava vendo ele. Ninguém estava vendo ele, mas o Pai estava vendo. Quando vocês acham que ninguém está vendo, Deus está vendo. Nós estamos precisando viver uma era que não é sobre a opinião do outro, gente. É sobre a opinião de Deus que importa. Muitas vezes a gente quer desistir, ou por vergonha,
ou porque o outro vai pensar. Às vezes pessoas desistem do evangelho porque continuam em rodas, em lugares, na multidão de pessoas que estão falando ali outras coisas. As pessoas não suportam, não resistem. Entre vencer ou perder, só existe uma única diferença: vence quem tentou mais, gente. Vence quem resistiu mais. Vence quem teve mais resiliência. Vence quem buscou mais. O evangelho, a estatura do evangelho é sobre quem busca mais. É sobre quem busca, é sobre quem vem à quinta-feira no culto. É sobre quem vem domingo no culto. Mas é também sobre aquele que tem ajoelhado e orado no secreto. É aquele que tem se afastado. É aquele que, ao invés de buscar aplausos, tem buscado a Cristo. É aquele que, ao invés de buscar seguidor, tem buscado a palavra, ouvido a própria boca de Deus. Eu queria convidar vocês a ficar em pé, porque eu quero orar. Deus me trouxe muito forte sobre orar por persistência, por resiliência, por comprometimento. Deus me falava que muitas vezes as nossas fraquezas têm nos derrubado, que as nossas fraquezas têm nos afastado da fé que nos suportam. E nós nunca vamos nos suportar, a não ser que a própria fé nos suporte.